Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de trazer assuntos novos para a psicoterapia. Você é uma daquelas pessoas que sentem dificuldade de trazer, entre aspas, coisas novas, para a sessão porque fica muito fixado em determinados assuntos na terapia? Você já percebeu que normalmente o mesmo tema irá aparecer durante várias sessões ao longo do tempo? Já aconteceu de você se sentir irritado com o seu psicólogo por ter que falar daquele tal assunto mais de uma vez? Hoje eu estou aqui para comentar com Vossa Senhoria sobre esse drama da repetição na terapia. Algo que pode ser inofensivo para alguns, mas que tira a paciência de outros e chega a dar a impressão que o processo terapêutico não está indo para a frente. Então fica comigo nesse conteúdo porque hoje esse será mais um tema aqui no Acidamente. A repetição é um tema muito comum na psicologia, inclusive aqui no canal já tirei algumas dúvidas que falam exatamente sobre isso. Recentemente eu gravei um conteúdo falando sobre a repetição das perguntas dos psicólogos. Eu vou deixar linkado para vocês assistirem logo depois que vocês acompanharem esse conteúdo aqui. Eu estou considerando que esse nosso bate-papo aqui vai ser quase como uma continuidade do nosso tema passado. Então fica à vontade para acompanhá-lo depois que você sair desse nosso conteúdo aqui de hoje. Vou considerar que já é de conhecimento comum que fazer psicoterapia é um processo desafiador, que irá tocar em assuntos bem desagradáveis ao longo do tempo. Como eu costumo falar com os meus pacientes, ninguém vai fazer terapia quando está ali no auge da sua vida, se sentindo muito bem, pleno e absoluto, não é verdade? Não faz nem muito sentido. Não faz nem muito sentido a não ser que a pessoa está pensando em uma prevenção ou está pensando no futuro. Mas vamos ter em mente então que se há algo minimamente que te incomoda, esse algo irá se manifestar das formas mais criativas que a sua psique consegue trabalhar. Na psicoterapia, é comum e necessário que certos temas sejam repetidos várias vezes ao longo das sessões. Isso já abordei no vídeo passado, que eu comentei com vocês agora há pouco. Essa repetição de temas não é só esperada, também como uma ferramenta terapêutica, que é benéfica ao paciente. Quando um sujeito, um paciente, retorna repetidamente ao mesmo assunto, seja por vontade própria ou por incentivo do psicólogo, da psicóloga, ele está, na verdade, tentando processar e entender de forma mais profunda essa tal questão relatada. Repetir temas oferece ao paciente a oportunidade de abordar o mesmo assunto sobre diferentes perspectivas, permitindo que ele explore detalhes e camadas emocionais que podem não ter sido evidentes lá naquele primeiro momento onde esse assunto foi trazido à tona. Pense comigo, cara pessoa, que a repetição pode ajudar a solidificar insights e aprendizados. Muitas vezes, a compreensão de certos aspectos da nossa vida emocional e psicológica não ocorrem instantaneamente. Se fosse assim, o nosso trabalho enquanto psicólogos clínicos seria muito mais simples. Isso requer tempo, reflexão, coisas que nem todos nós estamos conscientes que será necessário ali no processo inicial da psicoterapia. Tampouco, nem todos estão dispostos a enfrentar esse processo. Ao revisitar temas de formas repetidas, o paciente ele vai conseguir internalizar e consolidar essas novas compreensões, tornando-as parte de seu modo de pensar e agir no seu dia a dia. Nós, enquanto psicoterapeutas,
Por diversas vezes, precisamos posicionar os nossos pacientes a respeito dessa necessidade, principalmente aqueles pacientes que são pacientes de primeira viagem. Tenha em mente que os clientes, pacientes que chegam para nós, eles não estão conscientes sobre o processo cognitivo e emocional que eles estão enfrentando e ainda acreditam em coisas como o psicólogo te diz o que fazer, em 3 meses de terapia o problema da vida toda vai estar resolvido, evitar falar sobre assuntos dolorosos evitará com que o sofrimento diminua. Outra razão pela qual a repetição é terapêutica é que ela pode ajudar a dessensibilizar o paciente nessas emoções internas que estão associadas a determinados temas. No conteúdo passado eu comentei um pouco sobre essa capacidade de dessensibilização das emoções, dos sentimentos, dos traumas, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. O que é essa questão de dessensibilização? Ao falar repetidamente sobre um evento traumático ou doloroso, o paciente pode gradualmente diminuir a intensidade da resposta emocional a esse tal evento, tornando-se mais capaz de lidar com suas emoções de maneira mais saudável e equilibrada. Pense que o trauma, como se fosse um tecido, vamos utilizar aqui essa associação, né? Essa associação mais lúdica. Aquele tecido resistente, forte, que ele é até difícil de manejar. A terapia surge como uma estratégia de compreensão e manejo desse tal tecido, desse trauma, permitindo que você, cara pessoa, possa trabalhar com esse conteúdo de maneira acompanhada e coesa. A intenção é que você vá trabalhando tanto esse tecido que ao longo do tempo ele vai ficando mais maleável, de tanto que o assunto foi abordado, trabalhado, o conteúdo foi perdendo aquela intensidade toda. Mas isso vai levar tempo. A repetição também vai te favorecer essa aliança, esse vínculo terapêutico entre paciente e cliente. Quando o psicólogo, é claro, demonstra paciência e disposição para ouvir o tema várias vezes. E várias vezes ele vai demonstrando ao paciente que suas preocupações são completamente válidas e dignas de atenção. Isso pode promover esse sentimento de segurança, confiança, que são essenciais para o sucesso da psicoterapia. E eu já ouvi várias vezes pessoas, tanto aqui como nas minhas outras redes, se questionando se repetir muito as coisas na psicoterapia faz com que o psicólogo se canse. Ou acaba ficando até entediado, irritado com essa repetição. E olha, não se preocupe se o seu psicólogo está cansando de te ouvir falar várias vezes a mesma coisa de sempre. Esse é o nosso trabalho. Você não é aí um tema de entretenimento para ficar trazendo novidade, plot twist toda sessão. A vida de quase ninguém é assim. E por fim, eu posso te afirmar que a repetição permite que o psicólogo acompanhe esse desenvolvimento do paciente ao longo do tempo. As respostas e percepções de um paciente sobre um tema específico podem mudar conforme ele vai vivendo a sua vida, vai avançando na psicoterapia. E quem sabe, ele também vai ter capacidade de ganhar novas perspectivas de enfrentamento. Revisitar esses temas ajuda a Vossa Senhoria a monitorar esse progresso e ajustar as intervenções terapêuticas conforme for a necessidade do seu caso. Portanto, jovem pessoa, falar a mesma coisa várias vezes na psicoterapia é parte integral do processo de cura e crescimento do paciente. É através dessa repetição que o paciente pode verdadeiramente entender, processar e transformar suas experiências, se movendo em direção a um estado maior de autoconsciência, de bem-estar e de autocompreensão. E aqui eu já deixo a minha sugestão.
Tente trabalhar as suas resistências, as suas preguiças, ou seja lá qual for o nome ou causa dessa situação incômoda, para não perder uma das ferramentas mais essenciais dentro do processo da psicoterapia. Tenha em mente que você não tem que ser animado ou diverso, trazer entretenimento, histórias divertidas para o seu psicólogo, porque a nossa vida ela tende a ser monótona, ela tende a ser repetitiva e não é o seu papel servir de entretenimento para o seu psicólogo ou psicóloga. Reforçando para você, não sinta necessariamente que falar sobre a mesma coisa quer dizer que você não está caminhando no seu progresso. Tenta perceber questões que são mais subjetivas, assim, se houve alguma modificação na forma como você está lidando com esse assunto, se você percebeu outras formas de observar esse trauma ou essa situação, esse objeto, ao longo do tempo da psicoterapia. O que essa repetição trouxe para você? Será que você identificou situações diferentes? Será que você está sentindo de formas diferentes? Nem sempre a evolução do paciente vai ser deixar de falar sobre um tema. Às vezes, a nossa percepção ela é um pouco linear e um tanto ingênua, até rasa, sobre o que significa a evolução em psicoterapia. Psicoterapia não é igual filme ou jogos, que você tem ali uma linearidade da história que você pretende chegar até o fim com tudo resoluto, com o melhor score possível. Particularmente aqui na minha experiência enquanto psicóloga com os meus pacientes queridos, não vejo problema nenhum nessa repetição. Algumas vezes eu incentivo, em outras vezes aparece de forma mais orgânica nos nossos acompanhamentos semanais e ótimo, vamos abraçar essa necessidade, também consciente ou inconsciente. Esse é o meu trabalho que eu faço com o maior gosto que existe. E bem, gente, se esse assunto, que é uma espécie de continuidade do assunto anterior, onde eu falei sobre psicólogos que perguntam a mesma coisa várias vezes durante as sessões de psicoterapia, se isso é um problema ou não. Esse tópico número 2 aqui de repetições na psicoterapia, na psicologia clínica, está se encerrando e eu peço aqui humildemente a sua avaliação em formato de like ou dislike se você não curtiu, deixar aqui nos comentários a sua opinião, a sua experiência e se você achou esse assunto interessante ou qualquer outro assunto aqui do Astamente. Te convido a compartilhar esse conteúdo ou nas suas redes sociais ou com uma pessoa que você se lembrou ao falar ou ao ouvir sobre esse tema. É muito bem-vindo, que ajuda conteúdos de profissionais que são criadores de conteúdos independentes, assim como eu e assim como o Astamente, a chegar a mais pessoas através do seu compartilhamento ou do seu engajamento orgânico. Muito obrigada para vocês que ficam aqui até o final e que apoiam esse trabalho e até o próximo conteúdo aqui no canal. Um beijo para você, gente. Tchau!